Olá, tudo bem com você? Está começando o programa MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje você vai ver uma reportagem sobre a parceria entre a Promotoria de Justiça de Defesa do Cidadão de Patos e o Ministério Público Federal para acompanhar a distribuição das casas populares do programa Minha Casa Minha Vida. O objetivo é garantir o cumprimento dos critérios de distribuição dessas casas e combater irregularidades como a cessão, o aluguel e a venda dessas unidades habitacionais. Também vai ver uma matéria sobre o termo de ajustamento de conduta celebrado entre a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público com o município de Patos sobre a contratação temporária de servidores e a realização de concurso público para a saúde. No estúdio, vamos receber o promotor de justiça Lúcio Mendes, que vai falar sobre o trabalho da Promotoria de Justiça das Fundações. Fique com a gente, o MPTV está no ar. O sonho da casa própria faz parte da vida de muitas pessoas. Nos últimos anos, uma das principais políticas públicas desenvolvidas nessa área é o programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. Para garantir que os critérios de distribuição das unidades habitacionais sejam respeitados e combater irregularidades, os Ministérios Públicos Estadual e Federal têm desenvolvido um trabalho conjunto. É o que você confere agora na reportagem de Rômulo Assunção. Ter a casa própria é o sonho de muitos brasileiros e, para transformar esse sonho em realidade, os governos criaram os famosos programas habitacionais. Porém, aqui em Patos, o Ministério Público recebeu denúncias de pessoas que se inscreveram há anos e nunca receberam as casas. E mais, existe a suspeita de venda e aluguel ilegais dos imóveis. Dona Rita vive de favor nesta casa onde o irmão mantém um pequeno comércio. O espaço é apertado. Ela se vira como pode na moradia de apenas 2 cômodos com os filhos. Há mais de 10 anos, Rita espera ser contemplada com uma casa do governo federal. Mais de 10 anos que eu estou nessa luta pela minha casa, minha vida, né? E nunca consegui. Sempre meu nome foi tirado, excluído. O que representaria essa casa para a senhora ganhar a casa? Quais são as mudanças? Para mim tudo na minha vida. Tudo. Madalena é deficiente e tem direito à prioridade na entrega das casas. Inscrita desde julho de 2010, outros conhecidos sem prioridade receberam um imóvel. Mas Dona Madalena continua vivendo de aluguel nesta residência no bairro Monte Castelo. Foi em 2010, né, que está constando aí. Então, eu procurei lá, era na associação. Aí a gente foi, eles disseram que eu tinha o direito, né, e até hoje, aí da segunda vez do mesmo jeito. A gente foi assistir mais reunião e nada. Aí agora, de novo, né? A gente procurou, aí eu procurei a promotoria. A aposentada é uma das pessoas que foram até a Promotoria de Justiça do Cidadão em Patos para denunciar a venda e aluguel dos imóveis do programa habitacional. Uns vendeu, outros alugaram, outros não estão morando, deixam lá, fica só indo lá, olhar, né? Com certeza não precisa, né? Certo. E para a senhora, é difícil, está sendo difícil viver de aluguel para a senhora? Como é que está sendo? Para mim é assim, porque, né, no lugar da gente pagar um aluguel, fazia uma boa compra, né? Comprava um remédio, que eu agora mesmo vou fazer uma cirurgia, e ainda não fiz os exames porque não tem condições. Após as denúncias, o Ministério Público Estadual passou a trabalhar em parceria com o Ministério Público Federal, já que os recursos usados na construção das casas são federais, através do programa Minha Casa Minha Vida. O objetivo da parceria dos dois ministérios públicos é acompanhar o andamento dos programas habitacionais na cidade de Patos, para que a distribuição seja feita de acordo com as regras e com a lei. Já foram constatadas algumas irregularidades. Algumas irregularidades aconteceram da seguinte forma: não existe no Brasil ainda um cadastro único que identifique que famílias
tenham recebido unidades habitacionais, e isso faz com que, com a falta desse cadastro, pessoas possam estar recebendo casas mais de uma vez. E nós estamos justamente nesse trabalho de identificar essas pessoas, saber efetivamente se as pessoas que receberam essas unidades habitacionais estão morando nelas, porque tem que passar um período, salvo me engano, de 15 anos morando nessa unidade, para posteriormente adquirir a propriedade. Se efetivamente essas pessoas não estiverem morando, residindo nessas residências, o Ministério Público atua, constata a irregularidade e encaminha para o órgão competente para reivindicar esses bens. Ou seja, no caso, como é o gestor dos recursos federais e a Caixa Econômica, que entra com a ação de reivindicação de propriedade. A Caixa Econômica Federal, responsável pelo programa Minha Casa Minha Vida, é quem deve tomar medidas para corrigir falhas e evitar irregularidades. Caso a instituição financeira se mantenha omissa, o Ministério Público da Paraíba encaminhará a denúncia ao Ministério Público Federal para que sejam adotadas as medidas cabíveis. Eu conversei com o Procurador da República, Dr. João Rafael, e ele se comprometeu, caso o Ministério Público constatasse as irregularidades, enviasse a documentação para a Caixa Econômica e a Caixa Econômica não tomasse as medidas cabíveis, encaminhasse para o Ministério Público Federal para que tomasse as providências judiciais cabíveis nesses casos específicos, onde fossem detectadas aquelas pessoas que venderam, cenderam ou alugaram casas nesses programas federais. Você sabe o que é improbidade? Então confira agora no quadro Você Pergunta e o Promotor Responde. Improbidade administrativa é a conduta do servidor público que atenta contra os princípios mais básicos da administração pública, como o dever de legalidade, de moralidade, de impessoalidade, de eficiência. E, além disso, também configuram condutas ímprobas, né? Aquelas condutas que o servidor público pratica, né? Que importam desvio de dinheiro público, né? O favorecimento de alguém que passa a enriquecer ilicitamente. São condutas que, na verdade, condutas que comprometem o dever de honestidade, em resumo. Então, todo servidor público ele tem o dever de se portar com probidade, ou seja, com honestidade, de acordo com os padrões de moral, né, no serviço público. Então, quando essa conduta ela é intencional e mesmo culposa em alguns casos, e o servidor ele não observa esses deveres, né, inerentes à administração pública, então ele pode ser responsabilizado por improbidade administrativa. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.